paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos para mais um dia. Deus é fiel em nome de Jesus, tem cuidado da nossa vida. Então, vamos tomar posse da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Estamos vivendo dias e dias e nós precisamos entender que cada vez mais está mais próximo a vinda do nosso Senhor. Então, vamos tomar cuidado, vamos entender que a nossa vida é com Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra? Consagra aí o seu dia e vamos escutar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ó, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem pode destruir, e os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Irmão, presta atenção, vamos parar aqui. Já a gente lê mais 2 versículos aqui, ó. Presta atenção. O que eu preciso entender? Aonde que está o meu tesouro? Aonde que está o meu coração? Às vezes, nós não temos, às vezes, né? Vou falar às vezes porque, né? Não sei, né? Às vezes a gente não tem muito dinheiro. Pelo menos eu falo pela minha vida, certo? E então, a gente não tem um tesouro fixo em um valor financeiro, barra de ouro, conta cheia, né? Então, a gente não está com o coração ali. Mas às vezes o nosso coração está em outro lugar. Cuidado, querido. Às vezes você criou um tesouro para você que não é teu, que não é meu. E aí, aonde estiver o seu tesouro, ali está o teu coração. O que eu quero trazer para nós? Cuidado aonde está o teu tesouro e aonde está o teu coração, em nome de Jesus. Às vezes nós preocupamos com muita coisa. Ó, vamos ver o contexto aqui, que vai trazer direção. Não acumulei para vós. Ele está falando para não acumular. Não acumulei para vós outro tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Ó, ele está dando um alerta. Não acumula. Você está acumulando tesouro aqui nessa terra. Você está acumulando isso. Irmão, presta bem atenção. Deus está falando para a gente fazer voto de pobreza, que nem aquele moço lá que saiu por aí fazendo voto de pobreza. Deus deu a direção para ele aí, e ele saiu por aí fazendo voto de pobreza aí. Não tem um aí? Tem um aí, né? Que fez um voto. É conhecido, antiga, muito antigo aí. Vamos lá, mas é outra história. Vamos entrar nesse assunto, não. Mas ele tá falando para mim e para você fazer voto de pobreza? Não. Mas ele tá falando para aonde eu tô acumulando. Tem coisa que eu tô acumulando no lugar errado, em nome de Jesus. E vamos falar de riqueza também. Às vezes a gente fica naquela corrida do ouro, né? Aquele desespero e tal, e querendo ter, querendo ter, querendo ter, querendo ter, querendo ter. Lembra lá do louco, essa noite pedirão a tua alma? Então, irmão, às vezes a nossa condição não é essa. Mas a gente está acumulando tesouro em algum lugar. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Cuidado de onde você está acumulando tesouro. Será que se tirar isso de mim? Vamos lá, de mim. Falar com nós primeiro. Será que se tirar isso de mim, se tirar isso de você, a gente vai continuar adorando a Deus? Toma cuidado em nome de Jesus. Eu já vi caso de pessoas que muitas vezes tinham um tesouro. E o tesouro dela não estava na onde ela estava. O tesouro dela estava na vida, em outra área da vida dela. O que nós precisamos entender? Cuidado onde está o teu tesouro, porque ali vai estar o seu coração. Mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro,
ali também estará o teu coração. Irmão, o que ele está falando para mim? Onde estiver o meu tesouro, o que para mim é tesouro? Olha que coisa tremenda. Você lembra do Abraão? O Isaac era o tesouro para ele? Era. Sim ou não? Responde aí. Era. O que você acha? Era ou não era? Era muito importante. Mas Deus pediu e ele revelou aquilo que estava no coração dele. Deus já sabia? Sim, Deus já sabia, que Deus sabe todas as coisas. Mas aquilo mostrou para Abraão que o tesouro dele não era o Isaac, porque ele estava prestes a sacrificar o próprio filho. Irmão, presta bem atenção. A gente amar, gostar muito de uma coisa, não quer dizer que aquilo é o nosso tesouro. Mas quando Deus coloca a mão naquilo que é nosso e nós já ficamos de bico entortado, de cara entortada, cuidado, querido, em nome de Jesus. Eu não estou examinando o teu coração. Lembra quando a gente fala lá no versículo da ceia, lá, 1 Coríntios 11? Examine o homem a si mesmo. Irmão, você tem que se examinar. Aonde, se isso daqui, se aquilo ou aquilo outro é o teu tesouro. Cuidado com isso. Em nome, onde estiver o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Tem gente que não tem tanto dinheiro, mas tem algo ali que aquilo é o tesouro dela e ela não larga de jeito nenhum. É, você acha que não? Vou te mostrar aqui já já. A gente acha que, às vezes a gente não tem tanto dinheiro, nem tem, e vai vivendo um dia de cada vez, Deus vai suprindo, e nós vamos ajeitando as coisas, às vezes Deus nos dá a graça de comprar uma coisinha ou outra, e assim nós vamos vivendo. Mas, irmão, o que eu preciso entender? Cuidado, porque se o meu coração tiver naquilo, olha, olha, cuidado. Às vezes o nosso coração está em lugar que nós criamos como tesouro. Isso aí nos atrapalha. Ele está falando, às vezes a ferrugem vai consumir, o ladrão vai querer roubar, arrombar para roubar, e aquela preocupação, o que é isso? Ó, o 21, versículo 21 agora. Desculpa, 26. O 21 a gente já leu. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque não vos preocupei, portanto, não vos preocupais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção no que Deus está falando conosco. Presta bem atenção na direção de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo debaixo da graça e da bondade de Deus. Nós estamos vivendo debaixo da presença do Senhor. E nós precisamos entender que Deus está cuidando da nossa vida. Se eu estou colocando o meu coração num tesouro que não é o reino de Deus, o que ele falou? Ó, não buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente fica preocupado com isso, com aquilo, mas ele está falando para mim, para você, mantenha o seu foco em um lugar. Qual é esse lugar? Em buscar o reino de Deus. Mantenha o seu foco em buscar o reino de Deus. Às vezes nós confundimos o que fazemos com buscar o reino de Deus. Não é isso. O que fazemos é uma missão que Deus nos deu, um propósito. Esse propósito, por exemplo, qual que era o propósito de Moisés? Chegar com o povo até na terra prometida. Ele conseguiu? Não. O povo chegou? Chegou. Porque o projeto é de Deus. Quem continuou? O Josué. Então, o que eu preciso entender? Ter a minha vida com Deus. É isso que ele está falando. Cuidado onde que está seu coração, em nome de Jesus. Cuidado. Às vezes, mais uma vez, estou falando de riqueza. Mas às vezes não é riqueza que tá o meu coração.
é em outra coisa, é em outro tesouro. Mas eu preciso do tesouro verdadeiro, que é o reino de Deus. É isso que nós precisamos. O que, que ele falou? Ó, porque mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Irmão, em nome de Jesus, o que, que eu preciso aprender? O que, que você precisa aprender? Cuidado onde está o seu tesouro, em nome de Jesus. Ó, vamos ver a história desse rapaz aqui. Marcos 10. O que, que eu tenho que fazer? Buscar o reino de Deus. Viver no reino de Deus. Olha só o que ele vai fazer, o que ele vai falar aqui, e nós vamos fechar o raciocínio. Ó, e colocando-se junto, e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, indagou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ó, olha só, ó a pergunta que ele foi fazer para Jesus. Olha a pergunta que ele foi fazer para Jesus. Indagou-lhe, replicou-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão a não ser um, que é Deus. Então ele chegou, ajoelhou, chamou de bom mestre. Aí ele fala: Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Irmão, presta bem atenção. O que que esse cara era? O que que esse cara era? Era um cara que estava querendo ir para o céu. E ele estava com boas referências. Ó, eu guardo os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe. Desde a minha infância eu tô fazendo isso aí. Irmão, presta bem atenção. Não há um só perfeito, não há um só justo. A palavra fala justo, né? Não há um só um justo na terra. Põe uma coisa na tua cabeça, dentro de mim, dentro de você, há situações que precisam ser limpas pela palavra de Deus e curada pelo Senhor, certo? O homem estava ali guardando. Jesus foi na onde? Ó, onde Jesus foi? Foi na onde precisava da cura. Na onde estava machucado que precisava da cura. Ao que o homem. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou. Contudo, falta algo mais importante. Irmão, Jesus olha com compaixão, tem isso aí dentro do teu coração. Ó, você acertou, que bom, que coisa boa. Olha, que maravilha, você está honrando os mandamentos e tal. Olha que coisa boa, mas deixa eu te falar, tá faltando uma coisinha aqui para você. Ele falou com compaixão, sabe o que é isso? É com amor. Ele está falando para mim, com você, com amor. Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tem e entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Irmão, em nome de Jesus, o que que ele falou lá em cima? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Cuidado aonde está o seu tesouro. Ó, então Jesus, diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Tá vendo? Ele guardou tudo que tinha que fazer. Ó, tô aqui, ó, tem a minha listinha aqui, ó, não posso falar tal falso testemunho, não posso desonrar o pai e a mãe e tal. Olha, tô aqui, ó. Aí ele fazia um chequezinho, né? Um tiquezinho, né? Daqueles. Sabe quando a gente faz aquela marquinha? Ah, não faz uma listinha, né? Mas faz aquela marquinha, né? Aí ele fazia, ó, isso aqui, tchum, tchum, ó, tchum, tchum, tchum. Irmão, para com isso. O que que eu preciso entender? O meu tesouro tem que estar no lugar certo, que é no reino de Deus. O que aconteceu com o homem? Abateu-se profundamente, o cara ficou até desanimado. Foi falar com Jesus, voltou desanimado. Irmão, o que que eu preciso fazer? Está disposto a colocar o meu tesouro no lugar, a ter o meu tesouro no lugar certo, que é no reino de Deus. As coisas aqui vão passar e às vezes eu estou me perdendo com coisa que eu considero o maior tesouro da minha vida. Cuidado, o maior tesouro está no reino dos céus, no reino de Deus, e as coisas que nós fazemos aqui vai acumular tesouro no céu. O que que é que eu faço aqui? Eu sigo a palavra, obedeço os mandamentos, sim, mas Deus está falando de uma forma, ó, não põe o seu tesouro aqui não.
Vai ser, o que você tem vai servir para fazer alguma coisa, para fazer outra coisa, mas se o seu tesouro tiver aí, coitado de mim, coitado de você, meu irmão. Aí ele fala assim: então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Você está entendendo? Que às vezes ele especificamente o dinheiro atrapalha servir a Deus? Você está entendendo? Puxa, eu tenho isso, eu tenho aquele. Irmão, o recurso que Deus coloca nas nossas mãos tem objetivo, tem propósito, para que eu possa fazer a obra, para que eu possa fazer as coisas que nós temos. Mas deixa eu te falar, cuidado onde é que está o teu tesouro, em nome de Jesus. Examina você a si mesmo, em nome de Jesus. Veja onde está o teu tesouro. Às vezes a gente colocou o tesouro na onde nem era para colocar. E Deus falou o quê? Ó, que ele falou? Quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino do céu. Irmão, às vezes nós temos muitos bens e não temos nada. O que ele está falando? Busca primeiro o reino. O que ele falou? Eu estou cuidando do passarinho, você tem muito mais valor, eu estou cuidando de você. Vamos orar? Em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, nós ouvimos a tua palavra, Deus, e tememos o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar aonde está o nosso tesouro, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar, Deus, o que nós temos feito, Deus, com a nossa vida, papai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos entender aonde está o nosso tesouro, Deus. Quantas vezes nós tomamos atitudes, Deus, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos. Deus, às vezes a gente nem tem dinheiro, Pai. Não tá com, nem tem dinheiro, tá com a conta lá zerada, mas a gente tem um coração que está no lugar, num tesouro que não é o teu reino. Nos guarda disso, Jesus. Oh, papai, trabalha na nossa vida, que nós possamos aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor falou que está cuidando do passarinho e da nossa vida também, Deus. Abençoa cada um que está comigo, abre os olhos, abre o entendimento. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos, que nós possamos estar com o nosso tesouro no reino do céu, que nós possamos adquirir o tesouro no reino dos céus, Pai, conforme a tua direção, conforme o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos guarda, Deus, de acumular coisas, Deus, em lugar que não provém de ti, de criar tesouros na onde não provém de ti. Mas eu peço, papai, enche-nos do teu reino e da tua justiça. Em nome de Jesus, nos guarda, Deus, de colocar o nosso coração no tesouro errado, Pai, mas que nós possamos ter um tesouro junto a ti. Em nome de Jesus, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda a situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.